Eduardo, aproveitando o início do nosso episódio, antes de apresentarmos a nossa convidada, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Com certeza, João. Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Laboratório Santa Rita, Mercavejo e também o novo patrocinador, Vive Empreendimentos Imobiliários. Inclusive, a Vive Empreendimentos está com um novo projeto, com o Boulevard, que será um lugar único, grandioso em sua essência. É um empreendimento onde cada detalhe foi milimetricamente desenhado para superar as suas expectativas. Eleve sua qualidade de vida e priorize seu bem-estar em um lugar único e grandioso. Vive Empreendimentos. Eu estou ansioso para ver esse condomínio. Também, Catanduva merece, né? Merece, com certeza. João, a gente está de casa nova, né? E vamos aproveitar o Outubro Rosa, vamos quebrar um pouco as regras, né? A gente sempre trouxe um profissional da saúde, né? Nas suas mais diversas formas, e hoje a gente resolveu inovar. E hoje nós vamos ter uma paciente como entrevistada, né? Eu queria que você apresentasse a nossa entrevistada de hoje, João. Vamos lá, então. Apresentar a nossa entrevistada. Ela é professora, formada em filosofia e está vencendo a luta contra o câncer de mama. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito obrigada, doutor Eduardo, doutor João. É um prazer. Eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, aliás, com o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje à noite. Nós que agradecemos e tenho certeza que muitas pacientes, né, vão ouvir a sua fala e vão entender um pouco mais sobre o câncer de mama e vão encontrar forças, né, para enfrentar cada etapa do tratamento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, sim, espero, né? Não, acho que vai ser fantástico, porque até para a gente mudar um pouco a nossa rotina, que a gente está sempre falando com um profissional da saúde, mas trazer uma paciente que vivenciou e está passando por esse momento, tentar desmistificar muitas coisas, falar sobre os medos, sobre as expectativas. Eu acho que muita gente, né, vai sair daqui com conteúdo que vai aquecer o próprio coração. Então, acho que vai ser fantástico. Que bom, eu espero contribuir com isso, porque não é uma luta fácil, o diagnóstico é muito difícil, mas tem tratamento, né? E a gente tem muita vontade de viver. Isso é importantíssimo. É emocionante te ouvir falar, viu? Eu fico muito feliz mesmo. Eu vou te chamar de Bia, né? Nós já somos amigos. Você imaginava que poderia ter algum problema de saúde sério sendo tão jovem? Nunca. Não imaginava. É aquilo, né, doutora? A gente vê que as pessoas têm problemas de saúde. O meu pai passou por câncer de próstata aos 75 anos. Mas você não espera que vá acontecer com você ou com pessoas próximas. Mas aconteceu comigo, né? Então, assim, quando meu namorado sentiu um nódulo na minha mama direita, no dia 31 de dezembro de 2022, alguma coisa no meu coração dizia que era câncer de mama. Todo mundo, uma amiga me ligou e me disse, Bia, não fique tranquila, as mulheres têm nódulos na mama, é muito normal, né? E eu falei pra minha amiga, alguma coisa no meu coração me diz que isso não é tão normal. A irmã da minha mãe, eu perdi uma tia, né, pro câncer e também pro câncer de mama, e isso me marcou. Já faz alguns anos, mas ela era uma senhora, eu tinha 36 anos. Então, eu nunca imaginava que teria câncer de mama, ou qualquer outra doença, né? Você examinava as mamas? Eu examinava. Mas, doutor, eu não lembro exatamente com que frequência, né? Eu ia a ginecologista uma vez por ano. Ao mastologista eu nunca tinha ido. E eu não sei se muito trabalho, a vida muito corrida. Eu não me lembro da última vez que eu tenha me examinado. Né? E tanto que foi o meu namorado quem sentiu. E depois que ele sentiu, eu pus a mão na mama e senti também. E daí, do dia que ele sentiu para ir ao consultório do senhor, foi o quê? Uma semana. Nem isso, né? A Bia toca num assunto, João, que você vê uma pessoa culta, filósofa, e isso não tem nada a ver com intelectualidade, né? Mas as mulheres não examinam as mamas, né? De uma maneira geral. Claro, tem mulheres que são mais atentas, né? Mais percebem as coisas com mais facilidade, mas de uma maneira geral eu vejo isso muito na prática médica, tanto no serviço público e quanto na clínica privada, que existe um certo receio, talvez um pudor, um medo de se descobrir algo nas mamas, e aí essa dificuldade em se fazer o autoexame, né? Porque, e se você não estivesse namorando?
Quem quer descobrir esse nódulo, né? Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam. No meu caso, não era o medo, eu não tinha medo. Não, na verdade, não me passava pela cabeça. Então, eu acredito que no meu caso era isso, era vida corrida, muito trabalho, apesar de eu estar de férias, não me passava pela cabeça, né, ter uma doença. Eu não tinha medo, tanto que eu ia a ginecologista uma vez por ano, fazer os meus exames com frequência. Mas eu não me tocava. Né? Eu imagino que por conta da correria, mas eu imagino assim, eu sou uma mulher solteira que moro com meus pais e a minha irmã. Imagina as mulheres casadas, com filhos, que trabalham tanto quanto eu trabalho, e aí muitas vezes soma-se a isso o medo, né? Como o senhor colocou, aí é que acaba não se fazendo mesmo o autoexame, né? Penso eu. Sem dúvida. E conta pra gente um pouquinho como que foi esse caminhar. O seu namorado sentiu, você agendou a consulta, você chegou até o Eduardo, aí foram feitos exames, chegou a fazer biópsia. Como que foi, como ficou tua cabeça com tudo isso, né? A ansiedade, a angústia, como você se virou nesse momento para continuar caminhando? Eu fiquei muito aflita, né? Meu namorado sentiu um nódulo no dia 31 de dezembro. Aquele ano novo, se o doutor senhor me perguntar, Bia, o que tinha para comer, o que você fez, o que você conversou? Eu não me lembro. Porque eu estava em letargia, assim, em estado de choque, eu acho, né? Aflita, ansiosa. Eu me lembro que minha amiga me ligou, falou, Bia, como eu disse, não é nada, né? Fica tranquila, muitas mulheres têm. Isso me acalmou. Isso foi do sábado pro domingo, eu acho que foi no final de semana, ano novo. Aí eu liguei na segunda-feira no consultório do doutor, a secretária conseguiu me agendar já para aquela mesma semana. Eu me lembro que de manhã eu fui no consultório, o doutor também sentiu um nódulo, sentiu uma íngua no braço, né, na axila. À tarde eu já fui fazer a ultrassom, isso na quinta-feira. Na sexta-feira eu voltei no consultório, o doutor viu o laudo, falou, vamos pedir a biópsia. Passou o sábado, domingo, na segunda-feira eu fiz a biópsia. Aí o que aconteceu? Na quarta-feira, dia, acho que era 10 de janeiro, eu e meu namorado tínhamos comprado uma passagem, uma viagem para Natal. 10 dias em Natal. Eu lembro que o doutor Eduardo falou assim, Bia, vai, porque até o resultado da biópsia ficar pronto, vão levar aí uns 10, 15 dias, é o tempo da tua viagem. Você vai, quando você voltar, a biópsia vai estar pronta e a gente vê os próximos passos. Foi o que eu fiz. Fiz as malas, aflita, angustiada, fui para Natal, eu e meu namorado. Eu me lembro que eu acordava mais cedo do que ele, e eu ia pro banheiro, eu chorava no banheiro, chorava no chuveiro, para ele não me ouvir chorando, de medo. Eu me lembro que a gente ia para as praias, passeava, passeio de bug, muitas coisas legais, a gente fez isso, me distraía, me fazia esquecer daquilo, porque eu não sabia, era uma incógnita ainda, né? E eu me lembro que toda vez que eu ficava na praia, na areia, sozinha, ele ia pro mar, eu chorava. Mas aí, quando ele voltava, eu já tinha tomado uma água de coco, né? De óculos de sol, ele não via. E assim foram uns 10 dias. E nós voltamos, chegamos num sábado, nós fomos no casamento de uma amiga e o resultado estava pronto, porque quando eu estava em Natal, a moça do laboratório ligou. Oi, Beatriz, tudo bem? Teu resultado está pronto. Mas para não ver, eu não levei nem a senha, nem login, nada para Natal, eu só fui, né? E aí eu não abri nem quando cheguei na minha casa. Fomos ao casamento. No domingo, antes do almoço, eu abri. Aí eu vi, né, o resultado. E eu me lembro que eu me desesperei, eu chorei muito, fui para casa, abri na minha casa, fui para casa do meu namorado, ele também ficou muito apreensivo, minha sogra, minha cunhada estavam lá, e eu não queria, porque é muito difícil contar para as pessoas que a gente ama, né, doutor, que a gente tá doente. Se eu tivesse sozinha, se eu fosse sozinha, eu acho que eu enfrentaria com mais assim, mas contar pro meu pai, pra minha mãe. Aí eu fui pro meu namorado, me recompus, voltei para minha casa e contei pros meus pais, né? E naquela semana, na segunda-feira, começavam as aulas. Eu cheguei pro colegião, entrei na escola, mas eu não consegui dar aula. E aí eu fui direto pro consultório, a secretária me encaixou, o doutor Eduardo abriu, falou, Bia, agora a gente precisa saber que tipo de tumor que é e tal. E aí fizemos os exames, mandamos para Botucatu, voltou, ó, vamos, o doutor Eduardo falou, Bia, você quer fazer o quê? Quer operar ou quer fazer aqui no primeiro? Aí ele falou, vá para casa, pense, me ligue no domingo. Isso era uma quinta-feira, não me esqueça. Fui para minha casa, conversei com meu namorado, com os meus pais, discutimos, eu falei, eu quero operar. Operamos, fiz os exames pré-operatórios, operei no dia 28 de março. E me lembro que o doutor Eduardo falou assim para mim, Bia, você quer parar de trabalhar? Eu te dou um atestado de alguns dias, faz os exames, mas eu não recomendo. Recomendo que você continue. E foi a melhor coisa que eu fiz.
No dia seguinte, na segunda-feira, né, o doutor me deu o diagnóstico, na terça eu já fui dar aula. Entrei nas salas de aula, dei muitas aulas e foi muito bom para minha cabeça, me ajudou muito. Então, é claro que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? E o que de repente serve para mim e para os doutores não serve para as outras pessoas, mas para mim trabalhar foi muito bom, né? Me distraiu. Para uma amiga que está enfrentando o mesmo problema, ela pegou a licença. Para ela, naquele momento, ficar em casa com os 2 filhos foi melhor do que voltar para o trabalho. Ela disse que se sentiu melhor nesse período pré-operatório em ficar com os filhos. Então, assim, para cada pessoa é de uma maneira, né? Com certeza. Aí eu fiz a cirurgia no dia 28 de março, 40 dias depois iniciei a quimio. E iniciando a quimio que eu senti que eu tinha câncer de mama. Quando a gente retirou a mama, eu lembro que o doutor Eduardo perguntou, Bia, você faz terapia, né? Eu falei assim, faço, ele continue. Então, a gente trabalhou muito essa questão, né? Junto com o meu psicólogo, da retirada da mama. É uma nova identidade, né? Você se confronta, né? Sou eu mesma, né? De se olhar no espelho. Mas em nenhum momento eu chorei por conta disso. Eu chorei no diagnóstico. Na retirada da mama eu não chorei, a gente expandiu a mama, foi tudo bem. Fiz a quimio, me sentia indisposta e com enxaqueca. Não tinha nenhum tipo de outro sintoma, como náusea ou coisas do tipo, mas porque eu também segui o protocolo da doutora Karine. Antes de qualquer coisa, eu já tomava os medicamentos, então não senti enjoo, nem náusea. Cada um, claro, reage de uma maneira. Mas o segundo choque foi quando caiu o cabelo. Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Nós viajamos recentemente, eu e meu namorado, fomos a Monte Verde. E lá, conversando com o casal, a moça me perguntou, quais foram os momentos mais difíceis? Eu falei, o diagnóstico, é claro, você abrir... Aliás, aconselho a não abrir o exame, deixa que o médico abre, deixa que o médico sabe como te dar a notícia, né? E quando caiu o cabelo, meu namorado até definiu pra moça, ele usou um termo, ele falou, foi trash. Quando o cabelo da Bia caiu, foi trash, mas não pra ele, pra mim. Não caiu na primeira quimio, caiu na segunda. E eu me lembro que eu fiz a quimio numa quinta de manhã, e na sexta tarde comecei a passar a mão e ele começou a cair. Ele começou a cair e eu comecei a chorar na sexta-feira à noite, eu só parei no domingo. Claro, chorava, parava, tinha crise de choro. Pra mim o cabelo doeu, foi muito doloroso, né? E já estava em casa, então eu tentava me distrair com outras coisas. O que eu fiz? Eu li, porque eu gosto muito de ler, então eu li de tudo. Li as coisas de filosofia, li sobre sociologia, que é a minha área também. Li romances, li Agatha Christie, que eu gosto muito. Bordei. O doutor Eduardo sabe que eu sou uma bordadeira. Adoro bordar, ponto cruz, me faz muito bem bordar, me distrai. E vi muito Netflix, vi muito seriado, vi muito filme, né? E em nenhum momento fiquei pesquisando o tipo de tumor que tive, o que fazer. Eu só faço o que os meus médicos me pedem para fazer. O doutor Eduardo, a doutora Karine... Bia, agora é isso, vamos fazer isso, só. E aí o meu cabelo caiu, né? Falei, meu Deus, eu chorei muito. E eu não queria mais sair de casa, né? Fiquei com receio, mesmo com os lenços eu tinha um pouco de vergonha. Há pessoas que podem dizer, ela tá sendo supérflua na fala dela, né? Mas eu era muito vaidosa com o meu cabelo. E fiquei muito entristecida mesmo. Então, apesar de estar enfrentando a doença, lutando, eu digo pro meu namorado, pra minha família, pras pessoas que estão sempre comigo, que eu tenho uma rede de apoio muito grande, eu nunca tô sozinha. Que eu luto com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. E vem enfrentando. Acabaram as quimios vermelhas, acabou a enxaqueca, vieram as brancas. Na 9ª quimioterapia, não, na 8ª, as minhas veias ficaram muito fininhas. E a quimio já não passava. Aí começou a estourar. Aí veio a ideia de pôr um portocate. Me lembro que durante a quimio, a enfermeira olhou pra mim e falou, Bia, nós não vamos conseguir passar. Você vai embora sem a quimioterapia. Foi a 3ª vez que eu me desesperei. Eu me desesperei no diagnóstico, me desesperei no cabelo. E nessa vez aí, que ela falou, olha, não tem como, Bia. Não tem como. A gente pega a veia estoura. Tua mão, as veias estão muito fininhas. Vamos ter que pôr um portocate. E você vai embora sem a quimio. Nossa, embora sem a quimio? Meu Deus, eu não posso. E aí, ela ligou pra doutora Karine, eu me acalmei, fiquei lá mais uma meia hora, 40 minutos, ela veio, conseguiu uma veia, passou mais meia hora de quimio, de 1 hora total. Aí fui embora feliz. Aí na semana seguinte, eu já tinha agendado pra pôr o portocate, mas não tinha conseguido que fosse antes da quimio, fui lá de coração aberto. Passou.
Então eu falo assim, Deus é muito bom, né? Que me deixou mais calma, deixou a enfermeira muito calma. E eu pus Portocate e segunda-feira é minha última quimio. Acho que eu falei Essa muito. mulher fala, hein? Viu? Ela fez um overview aí. Eu fiquei muito contente, emocionante o teu relato. Mesmo, né? A gente precisa tocar em alguns pontos, né? Até para que as pessoas que vão assistir o podcast possam extrair o máximo de informação possível da sua fala. Momento do diagnóstico, né? Que na história da Beatriz foi a primeira vez que chorou. Qual foi a sensação de saber que tinha uma doença potencialmente letal? Uma doença que mata pessoas, né? Permite tratamento, mas muitas vezes o tratamento não é eficaz, não é o suficiente. Então, o que passou na sua cabeça naquele momento do diagnóstico? Você poupou os pais num primeiro momento, mas em algum momento você precisaria contar, né, para tua família, que foi um alicerce, está sendo um alicerce de sustentação para as dificuldades, porque não é um mar de rosas, né? Você acabou de faltar tantas coisas, mas conta pra gente essa questão do diagnóstico, Beatriz, principalmente porque as pessoas ainda associam câncer de mama, João, com ou morte ou sofrimento eterno, né? Eu não vou vencer a batalha, né? E a vitória, né? Com a certeza. Vitória. A gente entrevistou esse mês um colega da radioterapia que muitas pessoas vencem o câncer de mama. Felizmente, a maioria das pessoas vence, né? Existem particularidades, mas a maioria vence. Então, conta pra gente um pouco mais do diagnóstico. Como que foi? Como eu disse, né? Eu estava em Natal e a funcionária do laboratório me ligou, Beatriz, tua biópsia, o teu exame ficou pronto. A hora que ela me disse isso, lá eu já fiquei entristecida. Mas quando eu cheguei na minha casa, no domingo, e eu abri, e estava escrito, se eu não me engano, era carcinoma invasivo. Eu não vou me lembrar, mas eu lembro da palavra invasivo. A sensação, doutor, foi de desespero. Porque eu associei a doença à letalidade, à morte. Falei, eu tenho câncer, eu vou morrer. Eu me lembro de chegar na casa do meu namorado e dizer que eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu não quero morrer, por quê? Porque eu associei de imediato. Né? Você associou o câncer o quê? À morte. Na hora eu pelo menos não imaginei tratamento, quimioterapia, cirurgia. A hora que eu li a palavra invasivo, eu falei, eu tô morta. Então foi essa sensação de desespero. Então é por isso que eu oriento, sei lá, a não abrir. Deixa que o médico te diga. Eu penso sempre isso, doutor. Se eu tivesse levado a biópsia pro senhor na segunda-feira, na terça, o dia que fosse, que o senhor pudesse me atender, talvez eu não tivesse entrado tanto em desespero. Com certeza eu teria ficado muito triste, eu teria chorado, né? Mas eu não teria me desesperado, porque eu lembro que o senhor falou, tem tratamento. Não é disso que você vai morrer. Pronto. Nunca mais eu chorei daquele jeito, o resto da semana. Tem momentos de crise. Às vezes as pessoas vão me ver e vão falar, nossa, ela tá tão bem, ela tá super bem, todo dia assim. Não existe família Doriana, que a gente fala, né? Todo mundo feliz, todo dia do mesmo jeito. A luta contra o câncer é dolorosa. Mas nós temos mais dias felizes do que dias tristes. Eu tenho uma ex-aluna, a Maiara, ela teve câncer, eu não me lembro onde, há alguns anos. Ela deve ser uns 10 anos mais nova do que eu, mas não foi de mama. E ela me mandou mensagem quando soube do meu diagnóstico, no direct do Instagram. Me lembro que entrei no feed do Instagram dela. E ela tinha feito uma postagem há algum tempo, há alguns anos, com a foto dela, da última químio. E ela disse, entre as várias falas, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ela escreveu assim, existe vida durante a quimioterapia. E ela falou que viajou, que aprendeu a bordar, que terminou o mestrado. E eu gravei isso pra mim, existe vida durante a quimioterapia. E é o que também me move. Isso é fantástico, né? Porque superar todos os medos, os anseios a cada dia, isso mexe muito com a pessoa, né? Não tem como ser diferente. E em algum momento, desde que você iniciou, né, já o tratamento, você chegou a ficar com medo do tratamento não funcionar? Sim, tive medo. Eu me lembro que no dia seguinte à cirurgia, o doutor Eduardo foi me ver e eu fiz uma pergunta para ele. Falei, doutor, tirou tudo? O doutor falou, tirou. Era isso.
Vamos por etapas, né? A gente vive um dia de cada vez, eu me lembro disso. Tirou tudo? Tirou. Perfeito. Aí, depois da cirurgia, eu fui para oncologista e ela me pediu um PET scan, e o PET scan brilhou aqui, né? Como se tivesse ainda 2 linfonodos, que chama, doutor? Isso. 2. E tinha. Um de 1,5 cm e o outro alguma coisa também, por volta de 1 centímetro alguma coisa. E até eu conseguir... Aí eu levei para médica, para oncologista, e a doutora Karine falou, Bia, olha, vamos fazer uma punção. E o plano de saúde me jogou em Rio Preto. Chegou lá um médico super gente boa, assim, muito habilidoso, muito competente, fez também essa punção e ele já não conseguia achar os linfonodos. Eu tinha feito 3 quimioterapias vermelhas. Ele já não conseguia achar. Tanto que ele pedia para auxiliar, olha de novo, vê onde é que tá. E passa o ultrassom para tentar achar e não achava. Aí ele achou, mas bem pequenininho. Ele já tinha 0,5 centímetro. Eu falei, meu Deus, será que não vai funcionar? Aí ele falou assim, olha, Bia, eles estão aqui do dia que eu fiz a PET scan antes das químios, né? E eu já tinha feito 3 químios. Ele falou, olha, Bia, a químio tá funcionando. Porque eles estão combatidos. Ele usou o termo combatidos, nunca mais vou esquecer. Então, desde então, tenho muita fé que meu tratamento tá funcionando. Eu vou aproveitar a tua fala para tirar 2 aspectos que eu considero muito importante na nossa prática diária. Apoio do núcleo familiar, né? O paciente oncológico, ele está recebendo o que tem de melhor para a patologia dele, mas ele precisa de uma coisa que é carinho, né? Do esposo, da namorada, do namorado, do pai, da mãe. E eu queria que você contasse um pouco como foi a receptividade, como foi o apoio familiar, né? E uma outra coisa que você deixou bem clara, né? Como as pacientes oncológicas se conectam, né? Como uma fica sabendo da outra, como uma manda energia positiva para a outra, como uma conta as experiências que já teve, preparando aquela que um dia também as terá. Eu queria que você contasse isso para a gente. Houve facilitadores nesse caminho todo? Você... é muito falante, professora, né? Como o João, se deixar ele falar o programa todo. Isso facilitou essa sua espontaneidade, porque também tem pessoas que não querem sair de casa e a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas conte pra gente como que foi se conectar com pessoas que ou já tiveram câncer ou também estão vivendo câncer em etapas diferentes de tratamento, e como que foi o teu núcleo familiar, né? Como que o papai, como que a mamãe, como que os irmãos te ajudaram nesse processo todo? Então, eu tenho rede de apoio. Eu nunca estou sozinha, nunca. Eu nunca vou às consultas sozinha, eu nunca vou fazer quimioterapia sozinha, eu nunca vou tirar exame de sangue, que eu faço hemograma a cada 15 dias, eu nunca estou sozinha para nada. Qualquer que seja a ida ao médico, é com alguém, né? Então, assim, contar para os meus pais foi muito difícil, né? Para minha irmã foi mais fácil, eu tenho só uma irmã, nós temos quase a mesma idade, mas o meu pai chorou muito. E ver meu pai chorar me deixou assim... partiu meu coração. A minha mãe aguentou mais firme, né? Minha mãe é mais forte, assim. Mas, assim, na minha casa, só faltam os meus pais e a minha irmã me carregarem no colo. E na casa do meu namorado também. E na casa das minhas amigas também. E entre os meus alunos também. Então, assim, quando eu descobri, eu me lembro que só as pessoas mais próximas sabiam. E já me cercaram de cuidados. Mas... quando as outras pessoas começaram a saber, eu não queria falar sobre, porque eu também estava absorvendo a notícia, né, de que eu estava doente, era um fato, e que eu ia iniciar um tratamento. Então, eu não queria que fossem na minha casa, por exemplo, porque eu associava as visitas a, tô doente, tá vindo aqui, eu vou morrer. Então, eu não queria. Então, assim, a minha família me blindou muito. Então, assim, meu pai ou minha mãe iam ao supermercado e alguém já sabia, falavam, eu tô sabendo da Bia, não sei o quê. Já falavam, não, a Bia tá bem, tá tudo bem. Mas eu queria fazer uma visita, acho que agora não é o momento. E assim fizeram a minha irmã, meu namorado, as minhas cunhadas, porque todo mundo trabalha, a cidade é muito pequena, todo mundo queria conversar, as pessoas querem ser solidárias, né? As pessoas querem ajudar, mas naquele momento do diagnóstico eu não queria ajuda. Tanto que no trabalho eu não contei só para os meus chefes, né? Porque eu teria que me afastar. E para os meus amigos bem mais próximos mesmo. Mas depois eu fui absorvendo, a terapia foi me ajudando a aceitar a questão de que eu ia fazer um tratamento, eu ia perder a mama, eu ia perder o cabelo. E aí eu comecei a falar com mais facilidade. E eu avisei aos meus alunos, olha, eu vou sair, né? Eu vou fazer um tratamento médico. E aqueles que tinham um pouco mais de coragem me falavam,
ô professora, o que você tem? Eu dizia, eu tenho câncer de mama. Alguns se assustavam, outros diziam, na minha família já teve, a minha mãe teve, a minha avó teve, a minha tia teve, né? E aí um conta pro outro, que conta pro outro, e aí as pessoas vão mandando. Para mim, mandaram muitas mensagens pelo direct do Instagram. Teve mãe de aluna que ficou sabendo e já tinha passado pelo processo, entrou em contato com outras professoras, que eram minhas amigas, e me mandaram mensagem também, com esse intuito, né, de me acalmar, de me dizer, olha, assusta, é normal, mas tem cura. Eu passei por isso, faz um ano que eu tô fazendo, né, a manutenção, então isso me ajudou bastante. Essa rede de apoio, não só de pessoas que já eram do meu convívio, mas que passaram a participar da minha vida depois da doença. Né? Tem mães de aluna, acho que tem 2, né, que já entraram em contato comigo. Né? Uma fiz amizade agora durante a quimio, fazemos quimio juntas. E a outra foi antes, ela já passou por esse processo e me mandou mensagem e me acolheu. Então isso fez toda a diferença. Que legal. E, Bia, outra coisa que eu acho que em momentos de dificuldade, de medo, de susto, de insegurança, todo ser humano tem uma tendência, se ele não estiver muito próximo, mas se aproximar mais de Deus, da fé, né, da busca por milagres, e cada pessoa reage de uma forma. Como você reagiu em relação à religião, à fé? Você manteve como você sempre foi? Você se tornou mais religiosa? Eu queria entender um pouco dessa parte. Eu acho que eu me tornei mais religiosa. Não que eu não fosse, né? Eu tenho muita fé em Deus e eu acho que é isso que me move, que me mantém em pé para aceitar o tratamento. Eu me lembro de todas as vezes que eu ia fazer o exame, o primeiro que eu fiz foi a ressonância de mamas e a gente fica de bruços dentro do aparelho de ressonância. Eu já tinha feito ressonância do joelho, mas eu nunca tinha entrado de corpo todo. E eu me lembro que eu rezei muito. E ao invés de pedir a Deus naquele momento, né, do exame, para me deixar calma, eu agradeci a Deus pela oportunidade de fazer aquele exame. Fiz, Deus, obrigada por eu poder ter condições de fazer esses exames e poder receber tratamento. Então, eu sou muito grata a Deus por poder tratar. Mas quando eu soube da doença, eu questionei Deus. Eu falei isso pro padre outro dia. Eu fui me confessar e falei pro padre, padre, eu questionei Deus. Eu perguntei, por que comigo? E eu me lembro que o padre respondeu, Bia, acho que a gente tem que mudar a pergunta. Você tem que perguntar para quê? Para que eu estou passando por essa situação? Né? A gente entende que é para uma evolução, como ser humano, né? Como pessoa. E ele fala, e o padre me respondeu que eu pedi perdão para Deus por ter questionado. Ele falou que Deus já tinha me perdoado, que ele entendia as minhas angústias, os meus anseios, que Deus me conhecia. Né? Então, assim, além da minha fé, eu acho que ter sido reforçada, muita gente reza por mim. Muita. Eu tenho uma amiga que recentemente foi a pé da cidade dela, ali do lado, né, de Arirã de Santa Adélia até Aparecidinha, que as pessoas têm, né, não o hábito, né, o costume, não me sei, a tradição, isso, de ir, e ela foi, levou meu nome, e ela me mandou mensagem. Um amigo meu fez o caminho da fé de bicicleta, levou o meu nome até Aparecida, até me arrepia. Então, assim, tem muitas pessoas que rezam por mim, assim como eu também rezo, e de alguma maneira essa energia chega. Com até certeza. a gente e aquelas pessoas que estão ao meu redor, os meus familiares, os meus amigos, e isso só me fortalece. Bia, o câncer de mama, no seu caso, trouxe 2 marcas muito impactantes. A mutilação, né? Se a gente levar em consideração que a mama talvez seja o símbolo maior da feminilidade, né? E depois a queda do cabelo. A queda do cabelo é transitória, né? O cabelo volta a crescer, muitas vezes de uma forma diferente, né? Cor diferente. E a mama, ela não volta a crescer, mas você tem a possibilidade de reconstrução. Mas são etapas difíceis. Você disse que a queda do cabelo foi muito difícil, né? Porque é um estereótipo, as pessoas conseguem ver que você está careca. Você, com a ausência da mama, pode esconder, através de uma prótese externa, através de um tipo de roupa mais larga que pode passar desapercebido. Qual dessas marcas machuca mais? Aquela que a sociedade te enxerga, te rotula, te identifica, né? Ou aquela que só você vê? Eu acho que é aquela que só eu vejo, né? O me olhar no espelho. Eu percebi que com o tempo eu me olho menos no espelho.
Falei isso essa semana. Eu falei que eu fiquei mutilada e depois que eu pus o portocate, eu usei o termo retalhada. Eu usei na terapia o termo. Eu falei, eu me sinto mutilada e retalhada. Às vezes as pessoas podem, como eu disse, né, doutor, pensar que isso é supérfluo. A minha saúde é o mais importante de tudo, de tudo. Tanto que a minha preocupação, como o doutor perguntou, e o tratamento, surte efeito? Não surte efeito? Você tinha essa preocupação? Sim. Tanto que eu perguntei pro doutor Eduardo, tirou tudo, né? Mas o meu olhar, né? Eu já me preocupei com o olhar do outro. Lá no começo, de sair na rua, e antes do meu cabelo ter caído, e antes da cirurgia. Né? Depois da cirurgia, não me preocupava, a roupa, né, dá uma disfarçada, eu uso o turbante, me sinto super confortável, uso combinando com as minhas roupas, isso é um símbolo também da nossa feminilidade, mas o me olhar no espelho, eu falei pro meu psicólogo que eu não me reconheço como Bia, muitas vezes, não é todo dia, mas eu olho no espelho e falo, às vezes eu sinto saudade da Bia que eu era, fisicamente falando, do cabelo que eu tinha, do corpo que eu tinha, da vida que eu levava, disso eu sinto saudade. No episódio que a gente gravou com o médico da radioterapia, ele citou que as pacientes costumam criar um vínculo social, um vínculo de amizades, né, durante o período do tratamento. Você está inserida num grupo desses? Como que vocês se relacionam? Tem um grupo de WhatsApp? Como que é tudo isso? Então, eu até fui procurada. Tem uma ex-aluna lá do colégio que me mandou mensagem. Ela não foi minha aluna, mas ela tem pessoas que me conhecem. Ela me mandou mensagem. Ela falou, olha, eu faço parte de um grupo de mulheres que tiveram outros tipos de câncer. Ela teve outro tipo de câncer, inclusive. Você gostaria de fazer parte desse grupo? Eu falei, não, eu estou bem, né? Claro que qualquer pessoa que queira me mandar uma mensagem no privado, trocar mensagem comigo, sair para tomar um café, conversar, eu estou aberto. Mas a grupos de WhatsApp, eu acho que é muito para eu absorver. Uma outra amiga fez o mesmo contato comigo, me ofereceu também, eu faço parte de um grupo do WhatsApp de mulheres. Não, eu achei que não, naquele momento não cabia, eu achei que era demais pro meu emocional, tá? Ficar sabendo de coisas boas, bacanas e dicas, e também de coisas não tão boas, eu achei que não faço parte, né? Eu faço amizade, né? No WhatsApp no privado, na quimioterapia, com as minhas que fazem quimio junto comigo. Você usou como uma válvula de escape o trabalho manual, ler alguns gêneros literários que não eram da sua rotina, né, até por conta da sua profissão. Isso até que ponto ajuda, tá? E para aprender essas novas habilidades, você teve que se conectar a outras pessoas, com histórias de vidas diferentes. É comum essa troca de experiência, principalmente quando você é aluna de alguém, né? Então, geralmente, quem me ensinou a bordar ponto cruz foi uma tia do meu namorado, que é bem velhinha, que mora lá, e a gente aproveitou para conversar. Como tentar esquecer o câncer, desenvolvendo uma outra habilidade, pode também te ajudar? Então, porque assim, né, doutor, eu tinha uma rotina muito agitada. Tanto que uma das preocupações do meu psicólogo era que eu entrasse em depressão por conta de parar tudo de uma vez. Eu saía de casa de manhã, eu sempre dei aula em 3 colégios diferentes. Dando aula em 3 colégios diferentes, eu cursei direito à noite. Então, eu tinha uma rotina muito acelerada e, de repente, eu parei. Então, eu tento não ultrapassar os meus limites. Em que sentido? Muita gente dá muita dica. Faz pilates. Comecei a fazer pilates, minha irmã me deu a dica. Fui fazer o pilates, me ajuda muito. Faço 2 vezes por semana, 1 hora por dia, me faz muito bem. É o que eu gosto de fazer. Já não gosto de ir na academia, então isso me ajudou. Bordar. Eu sempre bordei, mas eu não tinha tempo. Eu falei, eu vou começar a bordar de novo, porque vai me ajudar. Então, dentro dos meus limites, eu bordava um pouco por dia e me distraía. Netflix, né, seriados, filmes, eu ia assistindo dentro do meu limite. Agora eu não consigo ficar dentro de casa. Porque depois da cirurgia eu precisei ficar um tempo de repouso, não posso pegar peso. E durante a quimioterapia vermelha, eu me sentia indisposta. Então eu não podia criar coisas para sair de casa. Eu fazia tudo dentro da minha casa. E eu sou muito falante, né? Então conversar com as pessoas no WhatsApp me ajudava bastante também. Isso me distraía. Não significa que eu não pensava na doença. Meu namorado me deu uma viagem de surpresa.
de presente. Eu não sabia para onde nós iríamos. Foi em julho. Fomos para São Roque fazer o roteiro do vinho. Foi muito legal. Eu disse para ele que eu só lembrei que eu estou enfrentando o câncer quando eu vi as fotos, porque eu amo tirar fotos, e ele sabe disso. Então ele fez eu fazer várias poses, tirar as fotos, ele tira fotos bem. E eu só lembro daquele momento, eu só lembrava que eu estava com câncer quando eu olhava a foto e vi o turbante. Fora isso... O João já vai perguntar, porque ele está se segurando ali, mas eu não posso deixar escapar essa sua fala. João, 99% do meu público é feminino, né? Eu atendo homens, mas são poucos. E mesmo com 99% do público feminino, eu vejo poucos companheiros. É muito comum minha sala de espera ter a paciente, uma amiga, a paciente sozinha, a paciente e a mãe, tá? Muitas vezes essa moça tem um companheiro, né? Ou namorado, ou esposo, né? Você frisou bem o papel do seu companheiro, né? É uma relação de namorados. Namorados. Né? E da maneira que você conta, uma maneira assim, eu e o João nós somos casados, e que maneira gostosa, né? De poder contribuir com a sua companheira, né? No caso, o seu namorado contribuindo com você. Isso não é tão comum, infelizmente, né? Eu tô cansado, eu faço isso todo dia, abrir o envelope, dar uma má notícia, e cadê esse marido, né? Cadê esse companheiro, né? Ah, mas em casa apoia, mas você precisa do apoio naquele momento, né? De uma maneira geral. Conta como tem sido, né? Como ele tem vivenciado, como ele tem tentado, da maneira dele, além da viagem, te confortar, te passar apoio, participar dessa rede de ajuda, de sustentação. Como tem sido o papel dele, que, ao meu ver, é primordial, né? No enfrentamento do câncer de mama. Eu me lembro que logo quando eu descobri o diagnóstico, dias depois, eu li um artigo em que havia lá uma estatística que 80% dos companheiros abandonam suas mulheres dado o diagnóstico do câncer de mama. E eu lembro que isso me assustou muito. E em nenhum momento o meu namorado deu qualquer sinal de que ele sairia do meu lado. Muito pelo contrário. Né? Tanto que eu falo que ele é mais que meu namorado, ele é meu companheiro. Exatamente. Ele tenta... Olha, doutor, ele faz de tudo. Ele sempre tenta, quando eu estou triste, fazer eu enxergar as coisas por um outro viés, né? Ele fala assim, Bia, você precisa ser um pouco mais grata nesse sentido. Veja bem, eu acho que você está pensando muito negativo. Vamos começar a pensar o lado positivo. Porque às vezes, quando, por exemplo, a questão do catéter, eu falei, nossa, acabando as quimioterapias, só faltam 4, eu fiquei muito entristecida. Ele falou, não, amor, você tem que pensar que tem um recurso. A gente queria esse recurso? Não, mas vamos usá-lo, né? Então, assim, ele sempre tenta fazer com que eu enxergue as situações por um outro viés, por uma outra perspectiva sempre mais positiva. Então, assim, além de me levar para viajar, além de me fazer sair de casa, porque no começo eu não queria ver as pessoas. Eu me lembro que no carnaval eu não queria sair. Ele veio com um jeitinho, nunca forçando uma situação. O Maurício, ele é muito bonzinho, ele é muito atencioso. Então, ele vem conversando comigo, tenta fazer ver as coisas pelo lado positivo, tenta falar, não, vamos ali, se você não se sentir bem, a gente volta para casa. E nunca deu errado, a gente sempre saiu, a gente sempre se divertiu. E ele é muito cuidadoso comigo. Me lembro que lá em São Roque, na hora de provar os vinhos, né, fazer a degustação, a moça pôs 2 taças assim, pôs bastante numa taça. Na hora de colocar na taça dele, ele falou, não, tá bom. Então, eu tinha posto bem pouquinho, trocou as taças para eu tomar pouquinho e aquilo não me fazer mal e eu não ficar com vontade. Então, assim, em nenhum momento ele arredou o pé do meu lado, assim. Muito pelo contrário. Que legal. Parabéns. Parabéns, Maurício. Viu? Parabéns. Que atitude fantástica. E aproveitando mais uma vez o Outubro Rosa, né? Quero até pedir permissão para a Bia para eu fazer uma pergunta para o Eduardo. E do lado médico, Eduardo? Você que lida isso no dia a dia, você que dá resultados de biópsia para as pacientes, como fazer isso de uma maneira sem gerar... O susto acaba vindo, mas para tentar amenizar essa informação, tem receita de bolo? Cada um você tem que abordar de um jeito, porque você já tem um vínculo com a paciente até vir o resultado da biópsia.
você identifica e fala, não, com essa eu tenho que falar dessa forma, com aquela desse outro jeito. Como funciona isso no seu dia a dia? O João, ele é muito humilde, viu? Porque existe uma parte da medicina que ele faz que chama bad news. Como dar más notícias, né? A gente acaba sendo treinado para isso. Ô, João, eu faço muitas biópsias. Então eu tenho mais facilidade em fazer a comunicação dessa má notícia nas pacientes que eu fiz biópsia. Então houve uma primeira consulta, houve um retorno com exames, é a segunda vez que eu vejo a paciente, provavelmente eu vou vê-la a terceira vez para fazer a biópsia. Cria-se um vínculo, ainda frágil, tênue, mas eu já vi aquela pessoa 3 vezes. Vou vê-la na 4ª vez para poder dar esse diagnóstico. E aí você acaba, com tempo de experiência, conhecendo, sabendo como abordar. Não é uma notícia fácil, não é uma receita de bolo que para todas as pacientes você comunica da mesma maneira, você tem que se adaptar. Volto a dizer, com o marido do lado é uma maneira que eu tenho para falar, me sinto mais confortável, havendo choro eu sei que tem alguém para ampará-la, sozinha eu tenho que escolher muito melhor as palavras, porque vai haver um choro e não tem ninguém para apoiá-la. Então você vai se adaptando às necessidades peculiares de cada paciente. Não é fácil, mas a Beatriz deixou uma coisa bem clara. Não cabe ao médico sentenciar o paciente, né? O diagnóstico é preocupante, inspira cuidados sérios, mas tem que ter esperança, né? Você tem que oferecer tratamento, né? Não é uma sentença de morte, né? Não estou dizendo que você tem que fantasiar, prometer coisas, não é isso. Mas dizer que esse diagnóstico fala câncer de mama, falta tanta coisa, falta imunistoquímica, falta exame de estadiamento, eu não consigo dizer o que vai acontecer só com aquele primeiro exame, né? Mas aquele primeiro exame é o pontapé dessa nova trajetória que se fará. Então, não é fácil, tem muito choro, tá? As pessoas se sensibilizam. Às vezes eu não falo a palavra câncer, eu escolho uma outra palavra, eu tento suavizar o diagnóstico, nunca mentir, mas contar de uma maneira um pouco mais tênue, principalmente para pessoas idosas. Há um preconceito muito grande com essa palavra, Beatriz. As pessoas mais velhas associam câncer a uma doença do mal, eu vou morrer, né? Então não há necessidade para uma senhora de 80 anos falar essa palavra, né? Então eu me adapto bem ao tipo de paciente, mas é a parte mais triste da consulta, né? Sem sombra de dúvida. Solicitar o exame, fazer o exame físico, fazer a biópsia, você tira de letra, mas dizer o que a pessoa tem é muito triste. É talvez também a parte mais importante, né? Porque é dali que vai se partir o tratamento. Mas é muito difícil. E aí você ouviu o relato da Beatriz de que cada um absorve de um jeito. Existem pacientes incrédulas, né? Que não querem acreditar, né? Um laboratório está errado, o senhor pede uma contraprova, né? Pede uma segunda opinião. Tem outras pacientes que querem achar um culpado, né? Como se a vida fosse culpada, né? Mas, né? Então, você tem um pouco de tudo, né? Mas eu fico muito mais confortável, Beatriz e João, se essa pessoa que vai receber esse diagnóstico tem um companheiro, tem alguém da família, é mais fácil, né? Mas isso não é o nosso dia a dia, né? Infelizmente, a gente, tanto no serviço público quanto na clínica privada, você ainda tem pacientes que vão sozinhas, né? E outra coisa, Bia, qual a sua relação com a atividade física? Você sempre fez atividade física? Como que é? Eu sou uma Bia sedentária. Sedentária. Eu já tentei caminhada, tentei crossfit, tentei academia. Na escola, eu era muito ruim em educação física, então eu acho que a minha relação com a atividade física criou um bloqueio. O que eu faço hoje? Pilates, né, de atividade física, porque é uma atividade que eu não preciso fazer correndo, não exige que... Eu tenho muito medo de cair por conta do expansor, então a professora de Pilates é a minha amiga. Eu vou lá, ela estudou para fazer o Pilates comigo, então ela sabe os exercícios que ela pode me passar. Então, a minha atividade física é o Pilates. Às vezes eu faço uma caminhada, né? Meu namorado me pede para fazer caminhada, para me hidratar, seja comigo, aquelas coisas, tomo água de coco e faço uma atividade física nesse sentido só.
Um dos efeitos colaterais mais temidos da quimioterapia, além das náuseas e os vômitos, é o inchaço, consequentemente o ganho de peso. O que aconteceu com o teu apetite ao longo da quimioterapia? E você disse que foi aí numa viagem, tomou um pouquinho de vinho. É claro que durante as quimioterapias você não pode ter ingestão alcoólica, é natural, mas com relação aos alimentos, foi orientada para evitar algum tipo de alimento, não teve nenhum tipo de orientação nesse sentido, ficou mais gordinha, como que foi? Eu fui a uma nutricionista oncológica, a Carô, e ela me orientou a só comer saladas na minha casa. Então, eu como saladas em casa, nunca fora de casa, por conta da higienização, né? Infelizmente, a gente não sabe como os alimentos são higienizados fora de casa. Fritura, não como. Eu já não ingeria muito açúcar, né? Por conta da questão do jogo, então, como pouco açúcar. Agora é que eu tenho voltado a comer um pouco melhor, mas assim, o meu apetite aumentou. Eu engordei 5 quilos durante a quimioterapia, né? Então, assim, não mudei ainda o número da roupa, mas tem algumas outras que ficam mais justas no meu corpo. Isso também afeta um pouco a autoestima, né? A Bia de antes era 5 quilos mais magra, a Bia de antes tinha cabelo, não estava mutilada. Então, ainda assim, eu procuro ter uma alimentação mais próxima do que eu tinha antes. Nunca fui de comer porcariadas, assim. Então, eu me alimento bem, né? Mas saladas eu não como fora de casa. Fritura eu evito, açúcar no mínimo possível. Bebida alcoólica, assim, se eu for tomar cerveja, eu tomo sem álcool, né? E se eu for ingerir álcool, eu tomo muita água, como por exemplo o vinho. Você tomou uma taça de vinho? Quanto você tomou de vinho na viagem? Tomei 1 taça por dia e muita água, né? Pra me hidratar e pra não passar mal. Você falou uma coisa agora que me gerou uma dúvida. Você falou a Bia de antes e a Bia de depois. E o que você acha que tem diferente na Bia de hoje em relação à Bia de antes do início do processo, que você traz como um destaque, aquilo que talvez mudou na sua mente, no seu modo de ver o mundo? O que você acha que é o principal de tudo isso? A Bia de antes era uma Bia estressada, era uma Bia mais ansiosa, era uma Bia que tinha uma vida muito agitada. Eu me lembro que meu pai dizia assim, eu não gosto de ir com a Bia ao supermercado, porque ela entra, quer pegar tudo muito rápido, quer ir embora, eu gosto de ver as coisas devagar, eu gosto de ver que meu pai é muito tranquilo, muito calmo. A Bia de hoje ainda é uma Bia ansiosa, né? Ainda é uma Bia aflita, sobretudo por conta do tratamento, mas é uma Bia mais calma. Nós fomos a um aniversário recentemente da minha afilhada e meu namorado falou assim, conversando com algumas pessoas, você era assim, você era brava, você era estressada, assim. Hoje eu sou mais calma. Então eu acho que tudo que eu tenho passado tem me ensinado a ver as coisas por outro ângulo, a ver, não em câmera lenta, né, mas para um outro viés, mais devagar, a valorizar as coisas mais simples, como, por exemplo, poder acordar todo dia e poder tomar café com meu pai de manhã. Meu pai faz meu café ainda, né? Então, isso, para mim, é primordial, sabe? Então, a Bia de antes era uma Bia mais magra. Talvez esteticamente mais bonita. Mas a Bia de agora é uma Bia que valoriza mais a vida, sem dúvida. É comum, quando a gente tem uma experiência muito drástica, né? Principalmente experiências de saúde, repensarmos, né? Puxa, e se eu tivesse morrido, né? Isso eu teria não realizado ao longo da minha vida. Então é muito comum as pessoas repensarem, né? Eu acho que esse tipo de vida não vale mais a pena. Eu preciso me adaptar, eu preciso aproveitar outras coisas que eu não estava dando importância. Você falou da velocidade, lecionava em 3 escolas e fazia o curso de Direito à noite. Realmente não era uma vida fácil. Além da velocidade, que quando terminar o tratamento, quando a Bia se olhar no espelho, olha, eu fiz tudo que eu precisava fazer, reconstruí a minha mama, acabou as químios, a rádio, se houver necessidade de fazer. O que mais essa Bia sente necessidade de aprimorar? O que mais essa Bia se identifica com, olha, isso precisa melhorar nesse aspecto? E aproveitando essa pergunta, você dá aula para crianças. Você contou que algumas criancinhas perguntavam alguma coisa, outras não.
você está sendo homenageada como paraninfa de uma turma lá do colegião. Legal, Do parabéns. do Ressu. Como está sendo essa receptividade com alunos? Que é uma relação, não sei se eles a chamam de tia nessa idade, né? Alguns chamam de tia, outros chamam de De Bia. Bia, né? Mas que também é uma energia extremamente positiva, muito franca, muito sincera. Eu queria que você contasse como foi receber essa homenagem por parte dos seus alunos e como vai ser a Bia 4.0 aí. Olha, eu acho que quando isso tudo acabar, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar a dar aula. Eu sinto muita falta da escola. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula no Ressu, o Vaz, que hoje é diretor lá, era meu coordenador, ele me entrevistou e das várias perguntas que ele fez, uma foi: Bia, você gosta de dar aula? Ele olhou bem no meu olho. Perguntou: você gosta de dar aula? Eu falei: gosto. Eu não pensei para responder. Quando eu fiz o direito, meus alunos me perguntavam: Bia, quando você se formar, você vai parar de dar aula? Eu pensava: meu Deus, eu não sei. Né? Eu gosto muito do contato com os alunos. Eu gosto de ensinar o pouco que eu sei, de passar isso para frente. Quando algum aluno me pede um livro emprestado e por algum motivo não me devolve, eu torço para que ele empreste aquele livro para outra pessoa, para outra, o conhecimento se distribua, se esparrame. Né? Então, é a primeira coisa que eu quero fazer. E eu espero ser uma Bia mais paciente, uma Bia menos estressada, né? Uma Bia mais calma, uma Bia que pensa mais antes de falar. Eu acho que é isso que às vezes me falta na Bia que eu ainda sou, sabe? Eu sou muito emotiva, muito impulsiva, né? E esse meu contato com os alunos me faz muito bem, me mantém jovem, mantém a minha alma jovem. Eu fui no colegião recentemente, no mesmo dia que eu fui no Ressu, fui no colegião, os meus alunos estavam tendo uma vivência no 9º ano, e lá eu troquei uma ideia com eles, a convite do Daniel, que é um colega, né, de trabalho, que inclusive está me substituindo. E falei com os alunos dessa experiência que eu estou vivenciando, e é uma coisa eu disse para eles: eu não quero ser exemplo de superação para ninguém. Eu tô aqui para dizer para vocês que se vocês, ou alguém próximo a vocês, sentirem alguma coisa algum dia, que vocês lembrem da Bia. Ó, minha professora Bia sentiu e ela foi no médico e ela tratou e ela curou. Então eu vou também, eu vou pedir para as outras pessoas irem também, né? E depois eu fui no Ressu, e eu sabia que eu seria paraninfa, porque uma amiga tinha me falado: ó, os alunos estão pensando, na verdade eu não tinha certeza. Ó, eles estão pensando em te chamar para ser paraninfa da turma do 3º colegial. Eu falei: nossa, eu vou lá na formatura deles de turbante, vou ficar no álbum deles assim, né? Isso eterniza. Aí, no dia eu fui lá para participar de um sarau, e eles me fizeram uma homenagem muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Eu me lembro que um aluno tocou um piano e cantou uma música para mim, todos cantaram juntos, e ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: Bia, eu queria que todo mundo tivesse uma professora Bia. Até fico emocionada de lembrar da fala dele. Ele falou: queria que todo mundo tivesse uma professora Bia, mas você a gente não empresta e você a gente não divide, você é só nossa. Fico feliz de ter... Eu fiquei com eles do 9º ano, eles estão no 3º, né? 1ª, 2ª série do médio, 3ª série, até março. Aí eu saí e fui reencontrá-los agora. E me fez muito bem. Me deu mais ainda vontade de lutar. Você ficou mais emotiva ao longo do tratamento? Fiquei mais emotiva. Eu sempre fui emotiva, sempre fui chorona. Não precisa nem me apertar, eu já choro. Mas eu fiquei bem mais emotiva com o tratamento, assim. Como eu disse, sou grata por poder fazer o tratamento. Nem todo mundo tem essa oportunidade de poder tratar, né? De chegar e ter o diagnóstico: olha, nós temos tratamento. Às vezes não tem tratamento. Às vezes não tem o que fazer. Ou às vezes a pessoa não tem acesso a conhecimento, acesso ao médico, acesso ao tratamento. E isso me deixa sou muito grata, muito feliz por isso, né? E consequentemente, às vezes os alunos escrevem cartinha, os menores, né? Os pré-adolescentes, as crianças escrevem cartinha. Eu choro em todos. Choro com as cartinhas, choro com as mensagens que os alunos me mandam. Sou muito emotiva. Eu sou de peixes, né? Pra quem acredita em signo. João, infelizmente está chegando ao final. Uma pena, hein? Foi muito bom. Um dos episódios que eu mais gostei. Eu também. Emocionante. Emocionante. A Beatriz fala bastante, mas falou claramente, deixou o seu recado e nós ficamos muito felizes. E tenho certeza que as pessoas que assistirem o episódio também vão se identificar com a sua história, né? E essa é a ideia, né? Mostrar que
tem cura, que tem enfrentamento, que as coisas têm que dar certo, quando não dá porque não era para dar, mas a gente faz de tudo para dar certo, né? E que história bonita você contou, viu? A gente fica muito feliz com a maneira que você partilhou coisas tão pessoais e tenho certeza absoluta, isso vai servir para encorajar muita gente a buscar uma consulta médica, a olhar a doença com outro prisma, né? Isso vai ser muito bom, tá? Agradecer a você, Beatriz, a nossa filósofa, Opa, né? foi demais. E é isso, né? Claro, e também queria muito te agradecer, você estar aqui com a gente, um prazer te conhecer. Sim, me emocionei com a sua fala também sou bem emotivo, chorão. E Só não chora quando o Corinthians cai. não, mas isso aí faz tempo. Como que eu não chorei? Queria te pedir, Bia, para você trazer uma mensagem para nossa audiência, tá legal? Abra seu coração e fale com o nosso público. A mensagem que eu queria deixar é de que todo mundo que assistir esse podcast não tenha medo de ir ao médico. Uma vez eu vi na televisão, uma moça perguntou para um médico, né? Quando eu devo ir ao médico? Ele respondeu, quando você não tem nenhum sintoma, né? Que assim os diagnósticos são cada vez mais recentes, mais próximos, né? Então eu queria dizer que as pessoas não tenham medo de ir ao médico, não tenham medo de fazer o autoexame e de se tratarem, porque a gente assusta, dá muito medo, mas tem tratamento, tem vida durante a quimioterapia, como disse a minha aluna. E eu queria agradecer a minha rede de apoio, a minha família, a família do meu namorado, que são as pessoas que estão junto comigo todos os dias, né? As minhas amigas que me acompanham, me levam à quimioterapia, me levam aos exames, me levam nas consultas, não soltaram da minha mão. Eu nem imagino, né? Eu aprendi a dizer isso, eu não imagino como é estar no outro lado. Eu sei o que é estar enfrentando o câncer, mas eu não imagino o que é estar do lado de quem está passando por isso. Então eu tenho uma gratidão eterna às pessoas que não soltaram da minha mão no momento que eu mais precisei na minha vida. Sou muito grata aos meus alunos pelas homenagens que me prestaram, pelos recados, pelos carinhos, por tudo que fazem por mim. Isso, obrigada. Muito bom. Parabéns, Bia. Obrigada. E aproveitar e agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores: Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e Vive Empreendimentos. Eduardo, aproveitando, agradecer a nossa audiência e convidá-los para entrar no nosso site www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso a todas as nossas mídias digitais: Spotify, YouTube, Instagram e o canal também do Facebook. Muito bem. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Um abraço.